Boa tarde, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Olá Machado e vamos resolver mais uma questãozinha FUVEST 2014. Uma questão que parece que é de geometria analítica, mas não é. Então, vamos lá. Considere o triângulo ABC no plano cartesiano com vértices A, B e C dados por esses pontos. Então, sim, o começo é uma geometria analítica, eu tenho que fazer essa decodificação para poder ter o meu triângulo. Mas a essência do exercício não é de geometria analítica, como vocês vão ver a seguir. Então eu tenho o meu triângulo com vértices A no 0, 0, B no 3, 4 e C no 8, 0. Notem que eu fiz um desenho razoavelmente adequado, coloquei até os eixos aqui, porque o triângulo é importante para mim. Tá? Eu preciso ver esse triângulo para que o exercício se desenrole da maneira satisfatória, tá bom? Então esse aqui é o meu triângulo, ok. O retângulo MNPQ tem vértices MN sobre o eixo das abscissas, o vértice Q sobre o lado AB e o vértice P sobre o lado BC. Então eu tenho o meu Q sobre o lado AB, tenho P sobre o lado BC e MN sobre o eixo das abscissas, M e N, meu triângulo MNPQ. Bom, dentre todos os retângulos construídos desse modo, qual é aquele que tem a área máxima? Então, esse é um exercício, veja só a figura padrão, uma figura extremamente clássica, tá? É um exercício de semelhança de triângulos, onde você precisa relacionar as medidas do seu retângulo para que você maximize esta área. Então, ele vai trabalhar com semelhança de triângulos, mas também tem um pezinho na parte de funções quadráticas, de vértice, tá joia? Máximos e mínimos, função quadrática ou senos e cossenos, o que não é bem o caso. Muito bem, então vamos lá. Primeira tarefa, equacionar a área do nosso retângulo com apenas uma incógnita. Se eu disser, se eu colocar aqui os tamanhos de A até C, A00, C80, que tem 8, e aqui ó, a altura do meu triângulo vai até um Y que é 4, de 0 a 4, eu tenho 4 unidades, eu consigo, colocando incógnitas no meu retângulo, fazer uma relação entre elas, usando a semelhança. Então, chamar de B a base do retângulo, chamar de H a altura do retângulo. Nessas condições, a área desse retângulo é base vezes altura. Tá? O triângulo QBP é semelhante ao triângulo ABC por paralelismo. O paralelismo natural do próprio retângulo nos dá a semelhança. Então, quando você tem uma reta paralela a um lado que corta os dois lados, o triângulo resultante é paralelo ao original e fim de papo. Então nós temos paralelismo e esse paralelismo nos dá a semelhança de triângulos. Pois bem, eu vou falar então que B está para 8, o QB está para 8, assim como, veja só, cuidado, tá certo? Eu estou trabalhando com o triângulo QBP. Quem é a altura dele? Não é o H. A altura desse triangulinho é a diferença do 4 para o H, 4 menos H. Então a base do pequeno está para a base do grande, assim como a altura do pequeno está para a altura do grande. Posso simplificar o 8 e o 4, fica mais fácil a minha conta. Faço produto cruzado, B vezes 1 igual a 2 vezes H, 4 menos H. Fazer então 2 vezes 4, 8, 2 vezes o H, 2H. Então o H... o B é dado em função do H por 8 menos 2H. Lembra que a área era BH? Se a área era BH, no lugar de B eu coloco 8 menos 2H, eu tenho uma expressão para a área em função de apenas uma única variável. Eu precisava disso para poder trabalhar com máximos e mínimos. Agora a área do retângulo é uma função quadrática na variável H. Menos 2H quadrado mais 8H. Muito bem. Eu quero o quê? A área máxima, tá certo? Mas eu quero o valor da área máxima ou eu quero saber a condição que maximiza? Leitura é importante do problema. Veja lá, a pergunta é qual é a área máxima? Não. A pergunta é sobre o ponto P, de modo que a área seja máxima. Tem gente que lê com palavra-chave e fala, não, ele falou que é máximo. Não, eu sei que ele falou que é máximo, mas ele não pediu a área máxima. Então eu não quero o Y do vértice, eu quero o X do vértice. O X do vértice é aquele que dá a condição para que o máximo aconteça. Tá? O Y do vértice é o máximo. Então vamos lá. Eu quero o X do vértice, que é menos B sobre 2A.
menos B sobre 2A. E o y do vértice, se eu quiser, será menos delta sobre 4A, mas eu não quero. Eu quero x do vértice menos B sobre 2A. Então eu pego aqui, ó, o B é 8, tá? O A é menos 2, então fica menos 8 sobre menos 4. Essa conta vai dar exatamente 2. O x do vértice sendo 2, eu falo assim, mas quem é x do vértice? É a minha variável aqui, no caso é o h. É o h que maximiza a área. Quer dizer que então o meu h é 2 centímetros. Notem que o h é a altura do ponto P, é o y do ponto P, tá certo? Porque eu estou aqui no eixo x, h unidades para cima. Se o h é 2, eu vou procurar um ponto que tenha 2 no y. Percebam que apenas um deles tem. Então não perca o seu tempo fazendo todo o exercício, tá bom? Não há necessidade disso, tá? Então a alternativa D, 11 meios 2, é a coordenada do ponto P. Tudo bem? Tranquilo? Entendeu direitinho? Então escuta só um detalhezinho. Vamos lá. Sempre que você tiver um retângulo, quando eu falo retângulo, eu falo em quadrado também, na verdade nem retângulo, qualquer paralogramo, inclui losango, inclui o próprio paralogramo, você vai maximizar a área dele, está inscrito num triângulo. Esta área máxima acontece quando os vértices do nosso paralogramo, que inclui os retângulos, estão nos pontos médios dos nossos lados do triângulo. Quando as dimensões são as metades. Então, quando esse B for metade de 8, quando B for 4. Quando esse H for metade de 4, o H for 2. Sempre acontece assim, tá? Então, eu poderia, de posse dessa informação, quer dizer, aquele aluno que está tão bem preparado que ele sabe esses detalhes, ele vai direto no ponto B e no ponto C. O ponto B está aqui, o ponto C está aqui, e faz o ponto médio. 3 mais 8, 11, metade de 11 é 11 sobre 2. 4 mais 0 é 4, sobre 2 é 2. P é o ponto médio de BC. Tá bom? Fica essa dica para você. Então, é claro que dificilmente vai cair uma questão igual aqui, mas não cai aqui, cai no outro vestibular. Informação nunca é demais. Tem que estar sempre bem preparado para conseguir aquela vaga que a gente está disputando. Tá bom? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e inscreva-se no meu canal. Inscreva-se para que você receba as notificações toda vez que eu colocar uma aula nova. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.